E a partir de hoje, os cubanos podem ficar alojados nos hotéis do seu país. Até agora apenas os estrangeiros podiam frequentar hotéis e resorts em Cuba, que são resorts famosos. Os cubanos também já podem frequentar agora o luxo, mas só se pagarem dólares ou euros, como os outros clientes, desde a substituição de Fidel Castro pelo seu irmão Raúl, na presidência do Estado cubano. Os cubanos foram autorizados a comprar artigos de consumo que antes estavam sujeitos a restrições, como bicicletas, computadores, leitores de DVD e telemóveis também. Grandes mudanças, portanto, em Cuba. E o nosso convidado de hoje é Miguel Pinto Pereira, como eu já apresentei, é um cirurgião que vive e exerce há quase 2 décadas aqui em Portugal, embora o seu relacionamento com o mundo de língua portuguesa venha de bastante mais longe. O Dr. Miguel Pinto foi um dos médicos militares do corpo expedicionário que o regime de Fidel Castro mandou para Angola na década de 70 e 80 também, quando as fronteiras da Guerra Fria se estenderam à antiga colónia de Portugal. Esteve no Lobito e foi uma vivência que viria a marcar toda uma vida e que agora surge em livro. O ano em que devia morrer é uma narrativa em que, intencionalmente, o seu autor transita do memorialismo autobiográfico para a ficção como suporte da história de uma vida que é, a todos os títulos, invulgar e, tanto quanto eu saiba, é de facto o primeiro documento, romanceado ou não, da ocupação cubana de Angola. Dr. Miguel Pinto, fale-nos da sua ida para Angola. O senhor era um médico muito jovem e foi numa espécie de serviço militar obrigatório, como nós aqui também prestávamos nas idas para as colónias no nosso tempo. Não era propriamente um serviço militar, era um serviço independente do serviço militar. Era um serviço para já que se fazia com total consciência e muita vontade. Estamos a falar... Consciência revolucionária. Sim, estamos a falar de uma altura em que Cuba estava cheia de uma juventude entusiasta que acreditava no processo e eu era um deles. De maneira que eu senti um grande... Quantos anos tinha na altura? Isso foi em 1977, tinha uns 26 anos. Eu senti um grande orgulho quando fui eleito para integrar uma brigada médica para Angola. Foi eleito, Sim, o senhor não usou o termo mobilizado, não, nós tínhamos aqui, não? Não, isso explica a razão do que eu estou a explicar, ou seja, nós víamos aquilo como uma honra. E fui com toda a vontade de participar de um processo de ajuda a um país que necessitava da nossa colaboração. Só que quando cheguei lá, foi ao mesmo tempo o primeiro contato que eu tive com o pensamento livre. Quando triunfou a Revolução, eu tinha 9 anos, sempre estive submetido ao catecismo ideológico revolucionário, nunca tinha confrontado as minhas ideias, e quando comecei a conversar com portugueses e angolanos e me faziam algumas perguntas, eu tinha dificuldade em respondê-las. Comecei a ter algumas dúvidas e na minha ingenuidade revolucionária, inclusivamente, cheguei a colocá-las no seio da juventude comunista. E isso foi até um pouco mal interpretado, ou seja, eu não fui capaz de ter a sensibilidade para ver de que eu estava a cometer um erro terrível. Enquanto estava no destacamento em Angola, Exatamente. Manifestou essas... Sim, algumas perguntas, por exemplo, como o que tivesse acontecido se não tivesse querido vir. Nunca me tinha perguntado isso, porque eu achava que toda a gente queria ir. Mas, de facto, eu tinha ouvido de histórias de amigos meus que se tinham negado, eram médicos e perderam o título, não conseguiram exercer mais, tiveram problemas. Mas isso me tinha passado a tangente, eu estava tão enamorado da Revolução, que essas coisas me tinham passado de lado. E então, quando as pessoas me colocavam aquilo, eu me confrontava com esse fenômeno, comecei a questionar uma série de problemas para os quais não tinha resposta. Ou seja, foi quando começou a tremer a minha estrutura ideológica revolucionária. Sinceramente, foi nesse primeiro contato com o pensamento livre, com pessoas que se podiam manifestar. Porque ainda havia alguns médicos em Angola, portugueses, que tinham ficado. Sim. Havia alguns portugueses que ainda estavam naquela fase de fique, não fique. Isto, a maior parte da cena do livro passa-se no Lobito, onde o senhor esteve colocado no hospital. E um dos primeiros registros que vem aqui é que praticamente todo o trabalho que os senhores faziam
era político. Há um caso notável de uma bebé de 2 meses que tem que ser operada e o comitê político, vamos lá ver, que o enquadrava, insiste que ela tem que ser operada no hospital e tem que sobreviver, porque isso mandaria a mensagem de facto do imenso poder humanitário da presença cubana em Angola. O problema é que o regime em Cuba, como todos os regimes do bloco comunista, tinham uma necessidade permanente de manifestar uma imagem e tudo tinha contornos políticos, tudo. Se a educação era boa porque era boa, tinha que ser boa porque era importante por razões políticas. Se a saúde era boa, e era boa em Cuba, havia uma boa assistência primária, não era boa porque era bom para o povo, era bom porque era bom do ponto de vista de imagem política. O desporto, mesma coisa, ou seja, educação, desporto e saúde eram 3 elementos da montra do regime, e quando os cubanos chegaram a Angola, a saúde era uma das representações do sistema, era muito importante, e no caso que eu narro no livro se criou uma situação muito engraçada, porque os pais da menina tinham a opção de operar a menina numa missão religiosa em Caluquembe, que tinha muito bom nome. Que tinha muito bom nome, tinha um cirurgião à frente que era um cirurgião de muito prestígio, ou conosco, que era uma missão médica cubana, e logicamente as autoridades do partido queriam que isso fosse realizado por nós, e foi, de facto, foi. E a menina sobrevive? E aquilo teve uma cobertura, eu tenho ainda os recortes do jornal do Lubito, onde falam daquela operação, porque aquilo teve uma repercussão que se provocou e que se estimulou. Aí a narrativa do seu livro nunca se sabe, bom, essa obviamente é uma parte factual, mas o senhor altera o nome, por exemplo, descreve-nos a vida de um médico, Carlos, que vai nas suas circunstâncias, portanto há aqui uma parte do seu recato que é protegida porque salta para a ficção. Encontra de facto uma mulher apaixonante, portuguesa, como direi eu, como a maior parte das portuguesas o serão, e naquele meio tropical certamente que ela traria uma mensagem para um jovem médico, uma mensagem de paixão muitíssimo mais potenciada. O senhor apaixona-se por ela e todos os problemas da sua vida começam aí. Depreende-se pelo livro que era uma agente da CIA. Eu quero aproveitar o facto de isto ser em vivo para dizer que este livro tem de facto elementos, aspectos autobiográficos, mas também tem muito de ficção. E como eu fui autor e escritor, eu quis contornar certos aspectos e quis adornar certos aspectos para criar certa curiosidade. Não cabe dúvida que esta relação que eu mantive com esta mulher foi uma relação mal querida e mal vista pelas autoridades cubanas. O aparelho cubano advertiu-o, o aparelho político disse, olha, que é melhor parar porque há suspeitas de que esta